Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Aprender. Hoje estou com a Ana, que vai se apresentar para vocês e contar essa trajetória de sucesso hoje no Pode Aprender. Se apresente pra gente, Ana. Meu nome é Ana Paula, eu sou formada em odontologia há 10 anos, eu tenho 36 anos, sou casada e sou mãe da Luna. E como que foi essa ideia de entrar na odontologia? Sempre foi seu sonho ou não? Alguém da família? Quando eu era bem novinha, eu tinha que colocar aparelho e eu não tinha condições de pagar a manutenção do aparelho. Então eu comecei trabalhando como auxiliar de dentista. Foi aí que surgiu a vontade de entrar para odontologia. Então, desde pequeno você já estava na área, começou como auxiliar e hoje você atende, tem seu espaço? Tenho meu espaço. Tem seu espaço próprio? Que evolução, hein? Sim, com certeza. Como que foi para criar esse espaço? Porque desenvolver, ter uma própria clínica não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. Quando eu me formei, eu não tinha condições de abrir meu próprio consultório. Eu fui trabalhar numa rede de franquias e fiquei lá por alguns anos aprendendo, ganhando mão, atendi muitos pacientes. Então, desde então, eu me posicionei como uma dentista que gostaria de entregar um sorriso para os pacientes, devolver a saúde deles, tirar a dor. Então, eu sempre tive esse posicionamento de entregar o meu melhor com o que eu tinha naquele momento. Então, eu fiquei por muito tempo atendendo assim, em franquia. Aí, depois de um tempo, meus pacientes, assim como amigos, familiares, começaram a me mandar mensagem para serem atendidos. Então, a partir daí, eu aluguei uma sala e comecei a fazer o atendimento depois do horário que eu atendia na franquia. A partir daí, professores meus começaram a ver meus resultados nas redes sociais e eu comecei a atender nos consultórios deles, alguns pacientes, e comecei a viajar também, atendendo outros pacientes. Até que eu engravidei. Quando eu engravidei, veio a necessidade de ter o meu próprio espaço. Então, nessa fase, a gente investiu tudo que a gente tinha para construir. Durante a minha gestação, a gente construiu o consultório. Hoje ele está com 1 ano e meio de funcionamento e só sucesso, graças a Deus. E como que foi sair de uma franquia em que, né, a responsabilidade é você estar lá no seu horário, Isso. para uma empresa que tem que pagar aluguel, ver lucro, ver margem de lucro, ver todos os problemas, funcionário, como que foi tudo isso? É incrível porque eu acredito que nenhuma faculdade ensine sobre gestão, Não né? mesmo. Ensine a ser empresária. Isso é algo que a gente tem que aprender no decorrer. Então, quando eu comecei a construção do consultório, eu passei a estudar um pouco sobre gestão. Porém, eu estava gestante, então eu precisava estudar sobre a maternidade também. Então, o que eu fiz? Com o que eu sabia, eu fui abrindo o consultório e fui fazendo a gestão. O meu marido entrou nessa, ele largou a profissão dele para me ajudar a cuidar do consultório também. Nessa fase, é até legal a gente estar conversando sobre isso hoje, porque agora essa semana eu estava em Salvador com os meus mentores. Eu comprei uma mentoria para poder me ajudar nessa fase, porque até um tempo a gente consegue andar sozinha, né? Com o que a gente sabe, com o que a gente acha correto, e a gente vai vivendo assim. Chega um momento que a gente precisa ter mentores que pegam na nossa mão, nos mostram o caminho, né? A gente aprende com os erros deles e começa a aplicar. A partir do momento que eu entrei nessa mentoria, nosso consultório rampou ainda mais. Então a gente tem tido muitos resultados, muitos pacientes, nossa agenda é sempre cheia, graças a Deus. E eu estava contando essa história justamente agora, nessa sexta-feira, lá para eles. Como é importante nós termos mentores, né? Exemplos para a gente seguir nessa caminhada. Porque ninguém nasce sabendo. Muito menos a parte de gestão, controle financeiro. Às vezes a faculdade tem nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada e você vai ali cru. Isso mesmo. E vai se virando, porque a gente começa. Depois a gente melhora. Sim. Vai se virando e às vezes tem que contratar uma mentoria, tem que alguma parte de assessoria, coach, o que seja, que já passou por isso e consegue deixar o seu caminho um pouco mais fácil. Com certeza. E nós mulheres temos como desafio a maternidade junto, né? Então, como objetivo de vida, eu sempre visualizei eu sendo mãe, mas eu também não deixando a minha profissão de lado. Então, eu organizei a minha vida de uma forma que eu pudesse ser uma mãe presente, mas que eu também pudesse estar presente para os meus pacientes. E é assim que tem sido. Eu dedico um horário para minha filha, outro horário eu dedico para minha empresa e eu vou tentando conciliar os dois, né? Mãe sempre dá um jeitinho para E não é fácil. E não é fácil. Porque às vezes você acha que a maternidade demandaria mais, você tá fazendo menos, às vezes você tá mais no consultório, você não sabe para onde que vai. E isso também ninguém ensina. Sim. A gente fala muito sobre querer dar certo, né? Então, desde que eu me formei, eu sempre quis dar certo. Então, eu tenho desafios desde a época da faculdade. Eu nunca tive dinheiro para fazer odontologia. A minha mãe foi mãe solteira, meu pai abandonou ela. E minha mãe não tinha dinheiro para uma mensalidade, até mesmo para comprar os materiais. Então, falei disso hoje nas redes sociais. Às vezes a pessoa te vê uma mulher de sucesso
e acha que foi tudo muito fácil, ou que você tem um patrocínio, e que as coisas elas não são assim. A gente precisa conquistar, precisa batalhar. Então, eu lembro que durante a faculdade, para eu poder pagar os materiais, eu reduzi a minha alimentação para que desse mais barato no peso, para que sobrasse um pouquinho mais de dinheiro para poder comprar os materiais. Eu vendia também outras coisas como semijoia, bolo no pote, então eu dava meu jeito para conseguir pagar os materiais e a faculdade. Eu consegui também o financiamento do FIES, isso me ajudou muito porque era uma mensalidade muito cara, né? Então isso ficou para o final, né? Depois eu pago até hoje. Então, assim, eu sempre aprendi que a gente precisa dar o nosso melhor para conseguir ter e querer dar certo. Então, hoje eu me vejo como uma pessoa de sucesso, sim, porque eu batalhei muito, minha mãe batalhou muito, abriu mão de muita coisa para conseguir me formar. E não é fácil, é uma faculdade, cara. Independente se você, claro, se você vai numa particular, ainda tem mais a mensalidade, mas mesmo no público, a parte de material também é mais caro que medicina, com bem certeza. mais caro, inclusive. Então, não é para qualquer um, digamos assim, se a pessoa não estiver disposta a trabalhar, fazer muita coisa para poder pagar. Sim. Quem não tem uma renda razoavelmente boa não consegue bancar. Sim. Ou você se vira igual você, fazendo várias rendas extras para conseguir bancar, ou não consegue. Com certeza. Vai entrar, até consegue passar numa pública, mas aí não consegue dar seguimento, porque não tem dinheiro para comprar e precisa. Né? E precisa. Como que você vai fazer, pelo menos a ideia das práticas, tudo para aprender, você precisa do seu próprio material. Uma coisa que eu fiz também foi conversar com os professores. Eu contei da minha realidade, porque na odontologia a gente tem uma lista gigante de materiais para comprar, né? Então eu falei para eles o que é necessário, ou que material que vocês querem que a gente compre só para olhar. Esses materiais que a gente não vai utilizar, de fato, na prática clínica, eu aproveitei dos meus colegas e sentava junto para poder aprender. E o que era o essencial eu comprava dessa forma, trabalhando e, né, vendendo minhas coisas para poder ter o dinheiro ali para poder bancar a faculdade. Daí as pessoas olham hoje você com a sua clínica, não, tá tranquilo, é fácil. Sim. Mas esquece do que foi necessário lá no início, não. Foi necessário muita coisa, abrir mão de muita coisa para chegar onde você chegou. Hoje a gente vive num mundo muito comparativo, né? As pessoas veem na rede social o teu sucesso, né, o que você está conquistando, mas elas não sabem muitas vezes dos bastidores, né? A própria clínica, todo mundo sabe que a maternidade, ela custa caro, né? Então, o que a gente decidiu ao montar da clínica? A gente comprou todos os equipamentos do melhor que a gente pôde. E assim a gente foi indo, foi pagando uma coisa, deixando outra coisa de lado, terminou de pagar uma e investiu em outra. Então agora justamente a gente tá mudando a nossa fachada, a gente tá toda em obra de novo. Então lá no início a gente pegou tudo que a gente tinha e investiu para o consultório poder rodar. Ele tá um mimo, tá a coisinha mais linda. E agora a gente tá trabalhando na fachada para poder ter uma apresentação também que condiz com o trabalho de excelência que a gente entrega. Então, as coisas, elas são devagar. Então, o que eu falo para as profissionais, né? Muitas vezes vêm e olham a gente, já tem sucesso, foi fácil. Não foi fácil. Tentar não se comparar com as pessoas que a gente está vendo na rede social e buscar no dia a dia ter pequenas conquistas e nunca desistir dos seus sonhos, né? Porque é possível. E a ideia, às vezes, não é nem se comparar, mas pelo menos que se for que use de inspiração. De inspiração. Pra não, ela conseguiu, eu consigo também, dá pra tentar, como que ela fez? Posso aprender assim? Posso fazer dessa forma? Com certeza. Não só a parte, ela conquistou, não consegui. Não depreciativa, mas realmente valorizando. Poxa, ela conseguiu chegar até ali, eu consigo também. Acho que falta um pouco disso para as pessoas entenderem, tem mercado para todo mundo. Tem. Olha o mundo é gigante. Tem mercado independente. Então, tá saturado, igual o odonto, então tá igual a medicina. Dentistas, medicina também. Sim. Então, o que eu mais escuto todos os meses só tá aumentando. Tá super saturado, tá saturado. Eu penso ser saturado para quem? Sim. Porque se você tem um trabalho bom, você quer realmente trabalhar, não tá saturado. Com certeza. Tem formas de melhorar isso, né? E a questão do posicionamento, né, Maísa? O profissional, ele se especializar, de fato. Hoje na odontologia está saturado porque todo mundo querendo fazer da mesma coisa. Eu vejo que a entrega, ela é pouca, sabe? São poucos cursos que eles fazem, eles saem da profissão e já querem entregar o máximo e não funciona assim. Existe uma linha contínua de aprendizado, né? É com os anos que a gente vai pegando mão, vai pegando experiência para poder entregar um trabalho de excelência. Então, essa questão da comparação entre profissionais ou achar que é concorrência, como você disse, não é concorrência, né? Estuda, dá o seu melhor no que você está fazendo, que você não vai ter concorrentes. A minha paixão é incentivar os alunos. Às vezes, algum recém-formado me manda mensagem, eu amo incentivar. Por quê?
porque eu vim de um lugar que eu não teria condições. Hoje eu não teria condições de fazer a odontologia. E eu fui atrás, eu não me coloquei numa posição de vitimista e eu consegui me formar. Então é isso que eu falo para os alunos que vêm falar comigo. Não desistam, né? Vá atrás. Não compre suas desculpas, né? Arruma um jeito para poder se formar, para poder abrir o seu próprio consultório, ou que seja alugar uma sala, para iniciar, né? Para entregar algo bom. Porque tem que começar. Tem que começar. Perfeito nunca vai ser. Se a gente começa, depois a gente vai melhorando. Sim. A ideia é começar. Acho que muitas pessoas têm esse medo também. Eu vejo muito na parte da odonto, é que a grande maioria recém-formada vai para as franquias. Vai. É o medo. Eu vejo essa tendência, um ou outro, não, vou ir no particular, não. Vou mais o confortável, digamos assim, daí depois vai despontando, vai melhorando, vai com você e vai migrando. E o crescimento, mas ele só acontece no desconforto, né? Então, um dos meus mentores, ele fala assim, você tem que encontrar conforto no desconforto. E é exatamente isso que a gente tem feito. Então, a gente não está satisfeito com o que a gente tem, por quê? Porque a gente precisa estar cada vez melhor para entregar cada vez melhor para os nossos pacientes, né? Então, essa busca, ela tem que ser constante. E não é fácil crescer, seja profissionalmente, seja na família, seja como pessoa. Crescer não é fácil, é um desconforto. E a gente tem que se encontrar ali. Não é fácil mesmo, independente de que área seja, independente da profissão também. A gente acha que sofre para o crescimento em qualquer área. Tem que querer crescer. Tem que querer crescer. Para crescer, basta querer. Sim. Mas tem outras coisas envolvidas. Mas se você não quiser, não vai crescer nunca. Sim. Achar que vai se formar, vai sentar lá e os pacientes vão vir voando para você bem bonitinho. Sim. Essa não é a realidade, né? É verdade. E o crescimento, a gente não tá falando só de área financeira mesmo, mas é da entrega, de você fazer o teu propósito, né? Qual é o propósito? Por que você faz o que faz, né? Então, eu acredito muito nisso, na entrega de verdade. Para o paciente sair feliz, né, da nossa sala, é uma transformação de vida, tanto na odontologia quanto na medicina, né? A gente tem esse poder de transformar vidas, a autoestima das mulheres, né, dos homens, de todas as faixas etárias. Então é importante, qual é o propósito, qual que é o teu porquê, né? Então é algo que eu tô pensando muito nesses dias, por que você faz o que faz, né? Então é algo que as pessoas talvez tenham que refletir um pouquinho mais para não se comparar tanto às pessoas, não querer fazer o que o outro tá fazendo, mas encontra o seu porquê, por que você foi chamado para isso, né? E hoje, dentro da odonto, qual é a sua área de atuação? Hoje eu estou atuando na área estética, que é facetas em resina. Porém, quando a gente fala sobre facetas em resina, a gente vê um mercado saturado daquelas lentes Mentex que não parecem dentes, que a pessoa bate o olho e vê que aquilo é artificial. Então, a minha busca e a minha meta de vida na odontologia é transformar dentes com cara de dente. Eu não faço aquele tipo de trabalho cores artificiais, com excesso de material, muito pelo contrário. Hoje eu tenho vindo muitos pacientes para refazer trabalhos de outros profissionais. Então a minha busca e estudo é por dentes naturais, tanto que quando entrarem lá no meu perfil vão ver que tem cara de dente mesmo. Então a minha área é essa, porém eu tenho uma clínica com diversos profissionais. Tenho implantodontista, ortodontista, tenho clínico geral, bucomaxilo, Dr. Renan. Então eu tenho muitas pessoas, uma equipe completa e de excelência que atende na minha clínica hoje. Onde que fica a sua clínica? Fica na Rua Minas Gerais, é ali no Jardim Carvalho, pertinho da Como que é o Cobras. nome dela? É Bolzan Odontologia. E, né, nessa ideia, né, de montar a clínica, foi uma urgência sua, uma necessidade? O que você viu? Não, agora é o momento que eu preciso montar meu espaço. Sim. A maternidade, ela me trouxe essa urgência, porque eu queria criar a minha filha, não queria terceirizar. Então, eu abri a clínica para eu poder colocar profissionais de minha confiança para poder atender meus pacientes. Porque eu já tinha uma carteira de pacientes, eu não queria deixar eles soltos. Então, eu fui avisando cada um deles que, numa média de 1 ano ali, eu poderia trazê-los de volta ali para dentro, porque, apesar de eu estar com uma bebezinha recém-nascida, eu ia estar podendo cuidar deles também. Então, o tempo inteiro eu estava ali junto, aprovando os tratamentos, conversando com os pacientes, fazendo a recepção. Então, em nenhum momento eu deixei eles soltos, sabe? Porque a ideia é justamente essa, você sair de um lugar que é horário fixo para você poder ter mais, digamos assim, um horário mais flexível para poder criar a sua filha do jeito que você quer. Porque não adianta a gente focar também só na carreira e deixar a vida pessoal de lado. O primeiro sucesso vem da família, né? A nossa família, ela é muito importante. Então, eu jamais gostaria de ter sucesso na minha profissão e não ter na minha família. Então, eu vejo família como foco principal. E é muito importante isso, a minha família tá bem para eu poder estar bem e atender os meus pacientes com excelência. É a base. É a base. Se não estiver bem, é difícil, né? É difícil ter um crescimento. Às vezes você Com pode certeza. até crescer,
mas não vale tanto a pena porque você não tem o seu porquê. Com Se a certeza. sua família não é um porquê, o que mais vai ser? Sim. O dinheiro pelo dinheiro, às vezes, ele é claro que ele é sensacional, né? É muito bom para nosso conforto, mas ele serve a alguma coisa, né? Antes de eu ter minha família, eu sempre falo isso, que antes eu tinha um porquê. Hoje eu tenho um porquê, que é a minha família. Então, essa é a diferença, é uma virada de chave na minha vida, sabe? Tanto profissional como pessoa, é ter um porquê. Por quem lutar, por quem trabalhar, por que fazer, por que se dedicar tanto, né? Essa semana que eu estive em Salvador fazendo o curso, levei minha filha junto, meu marido esteve o tempo inteiro me apoiando, cuidando dela, sabe? A gente ia fazendo trocas ali, toda a equipe do curso ajudando também, porque eu não quero deixar minha filha, mas eu também não quero deixar minha profissão. Então, eu estou conciliando isso para poder crescer, tanto a minha família quanto o meu trabalho também. E não adianta, às vezes a gente tem que ceder. Sim. Às vezes a clínica vai demandar mais, às vezes a sua filha que estiver doente, por exemplo, vai Com demandar certeza. mais. Então a gente tem que ter esse equilíbrio e tem que ter uma tranquilidade nesse equilíbrio que tá tudo bem. Sim. Às vezes você vai priorizar mais uma coisa, às vezes você vai priorizar mais a outra. Sim. Porque às vezes vem aquela síndrome, meu Deus, eu não tô dando atenção que minha filha precisa, mas eu não tô dando atenção que o meu marido precisa ou que a clínica precisa. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo Tem bem. os momentos da gente esticar a corda para um lado, esticar para o outro, e aí que tá, né? O equilíbrio e o desequilíbrio, ele é importante para, né, para fundamentar tudo, tanto o trabalho quanto o caso. Porque quando a gente consegue, nunca vai ficar 100%, né? Esquece, né? Nunca vai. Mas quando a gente consegue entender que tá tudo bem, não tá tudo bem. Sim. Às vezes vai piorar, às vezes vai ajustar e assim a gente consegue, mesmo assim, crescer. Sim. Qual que é a sua ideia daqui 5 anos da sua clínica? Eu vejo a minha clínica com mais cadeiras, ou seja, quando eu iniciei com uma cadeira, uma sala, mas eu já deixei a segunda sala programada com as instalações tudo feitas. Agora a gente já montou a segunda cadeira, então nós estamos com 2 consultórios dentro da clínica. Na parte de baixo, a gente já começou a mexer na fachada, a gente está em obra, inclusive nesses dias. Embaixo eu tenho um espaço muito grande, eu quero no mínimo umas 5 salas para ampliar a equipe e poder atender uma demanda maior também. É que a ideia é vocês literalmente começou com o que tinha, digamos assim. Exatamente. É uma sala, depois vai melhorando o resto. Com certeza. A gente fez exatamente assim. Porque não adianta a gente querer investir o que a gente não tem. Eu sou daquelas pessoas que gosta de dormir com as contas pagas, com tudo tranquilo. A gente é o mais correto possível em tudo que a gente faz. Por quê? Eu honro a Deus sobre todas as coisas. Então eu sempre falo, tem um versículo que eu gosto sempre de falar para os meus pacientes, que eu atendo todos eles como se fosse para Deus. Por quê? Todo ser humano é amado por Deus, então eu preciso entregar um bom trabalho. Não só pelo ser humano que está na minha frente, pela vida que está ali, mas por Deus, porque um dia eu vou ser cobrada por isso. Então a minha ideia é transformar essa clínica com mais cadeiras, né, colocar mais profissionais que tenham essa mesma mentalidade. Porque hoje em dia a gente vê muita coisa errada. Então eu faço questão de ter esses pacientes aqui. Tem muitos pacientes que são traumatizados, que sofreram em outros lugares. Então lá no consultório a gente tem como prioridade a escuta, dar atenção para o paciente e entregar o nosso melhor para que ele não tenha traumas. Bem pelo contrário, ele saia destraumatizado de lá. Querendo ou não, a parte de odonto é uma parte que os pacientes delicado. não gostam. Não. Ai, tem medo, odeio ir no dentista. É o que eu mais escuto. Tem gente, questão de médico, não gosta, mas não é igual a parte de dentista. Eu acho que foi muito trauma da infância, minha sensação, não sei se você concorda? Que algum trauma de alguma coisa que aconteceu na infância que a pessoa não odeia ir em dentista. Sim. Então tem muito disso, né, dos traumas de infância. Antigamente era um outro perfil de dentista, né? O que os meus pacientes relatam é justamente isso. Minha mãe me levava, arrancaram meu dente sem necessidade. Então tem muito dessa conversa dentro do consultório. Então o nosso objetivo é trazer para dentro do consultório uma experiência. O que é essa experiência? Sempre vai ser desconfortável estar no dentista, isso a gente não tem como negar. O que a gente faz? A gente tem uma cadeira com massagem, a gente tem uma água aquecida que sai ali do motorzinho. O motorzinho, hoje em dia, a gente tem alguns que o som é mais baixo. A gente coloca uma TV com um som ambiente. Para quê? Tudo isso para ajudar o paciente a tentar esquecer que está no dentista. 100% vai conseguir? Não vai. Mas essa experiência que a gente gera dentro do consultório ajuda muito. Segundo os meus pacientes, ajuda demais. A água aquecida, por exemplo, muitos pacientes sofrem sensibilidade. Então, isso na hora do tratamento faz total diferença. É, aquele detalhe que não é tão detalhe assim, é um cuidado maior. É um cuidado, exatamente. Então, por exemplo, o dia que a gente faz a transformação do sorriso através das facetas. A transformação do sorriso em resina, que é o que eu mais faço no consultório, não precisa do desgaste do dente, então ele não é traumático para o paciente.
porém o paciente passa o dia lá no consultório. Então a gente faz 2 dentes na frente, pausa, a gente serve um almoço para o paciente, serve um chocolatinho, um suquinho, o paciente descansa, responde suas mensagens, depois ele volta para a sala e a gente finaliza o sorriso. O paciente sai com o sorriso finalizado no dia. Então é muito legal, a gente gera essa experiência, sabe? Porque o paciente merece ser cuidado. Então não é uma coisa ali que ele vai ficar cansado o dia todo, de boca aberta, com dor, né, na mandíbula. Então a gente cuida desses detalhes lá na clínica. E são detalhes que fazem toda a diferença. Toda a diferença. Os pacientes se sentem bem lá. Muito obrigada pela sua presença, foi uma conversa muito gostosa. Deixa pra gente suas redes sociais, pessoal, seguir e da clínica também. Com certeza. O meu Instagram é @doutora.anapaulabolzan. Obrigada, Maísa, pela oportunidade de estar aqui. Foi uma delícia estar presente. Fique, ó, deixei até um presentinho, que eu sei que você entrou agora no clube e você não ganhou, que essa daqui era só pra obrigada, não ganhei. Porque a ideia é a gente realmente se ajudar a crescer. Sim. Esse é o objetivo do clube, esse é o objetivo de tudo que a gente faz, é o network que a gente gera para uma incentivar a outra e ajudar nesse crescimento. Porque quem cresce em comunidade cresce muito mais rápido. Com certeza. Eu tô adorando fazer parte. Muito obrigada.